Graça e paz, queridos. Amém. Antes do momento da palavra, o Senhor seja glorificado em tudo que nós estamos vivendo. Uma palavra de gratidão à igreja. Os últimos 3 anos foram maravilhosos. E a minha oração é que os próximos 5 sejam ainda melhores. Que desfrutemos de maior amor por Cristo, maior fidelidade por Sua palavra e maior desejo por Sua obra. Amém, amados? Amém. Obrigado ao presbitério que esteve conosco, que veio e deixou sua igreja, o pastor Laerte, nosso irmão Fabiano, para também estarem aqui neste momento importante da nossa igreja. Que o Senhor nos conduza em triunfo para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. A liturgia foi um pouco mais extensa hoje e tinha que ser assim pelo momento, mas eu tentarei ser mais breve ou um pouco menos extenso. Mateus capítulo de número 16. Aos que nos visitam, nós estamos numa série de mensagens sobre a nossa igreja, desde o início de agosto, que estudamos sobre a igreja que queremos ser e precisamos ser à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um texto crucial acerca da natureza, da missão e dos congregados de uma igreja bíblica para a glória de Deus. Estudaremos hoje uma porção do capítulo 16 de Mateus. Você já comeu carne de macaco? Misericórdia, alguém disse aí? Foi o que eu disse quando fui para a África. Misericórdia. Passei os 22 dias dessa viagem que Levi mencionou de joelhos, orando, perseverando com Deus. Senhor, que todos os macacos fujam dessa aldeia e que ninguém me ofereça carne de macaco. Levi estava orando o contrário, pedindo a Deus que os macacos ficassem e que eu tivesse que comer macaco com ele. E se de fato eles encontrassem, eu teria que comer. Concorda comigo? Minha mãe me ensinou desde criança que quando você visita a casa de alguém, você tem que dançar segundo a música da casa. Especialmente o missionário, quando vai ao campo, ele não pode escolher o que comer. Ele tem que comer o que lhe é oferecido. Graças a Deus eu não comi macaco. Mas eu comi arroz com molho de amendoim todos os dias. Comi gazela e comi rãs. Já comeu rã? Segundo o Rose, missionário Rose da nossa igreja, rã é uma delícia. Pense numa prova. Os missionários cheios de boa vontade. Uma família missionária muito querida. A família inteira foi caçar rã. Passou a tarde inteira lá caçando rã, preparou um jantar maravilhoso. Rã. E aí nós fomos para o jantar. Todo mundo comendo. Eu comi 2 perninhas. Pastor, está gostando? Meu irmão, é uma maravilha. Eu menti. Perdão, Jesus. Pastor, o senhor quer mais? Não, meu irmão, estou satisfeito. Olha, comi demais hoje. Pense numa prova, comer rã. Ainda bem que o macaco não chegou. Mas é assim que a gente vive, especialmente quem vai ao campo missionário precisa se adaptar rapidamente e não pode rejeitar o que lhe é oferecido, porque isso é falta de educação para eles, você perde uma conexão. Quando os missionários vêm ao Brasil, eles que precisam se adaptar, eles que precisam dançar segundo a nossa música. Não é assim, gente? Mas como é que a igreja dança? Qual é a música da igreja? Quem é que dita as regras, o rumo, a visão e a missão da igreja? Há muitas igrejas, muitas lideranças e há muita coisa boa na diversidade. Culturalmente falando, a igreja de Cristo é diversa, diferente. Mas doutrinariamente falando, ela não pode ser tão diferente. Mas o que vemos nos dias de hoje é uma igreja reportada, cheia de doutrinas diferentes, que muitas vezes são antagônicas com
Muitos líderes de igrejas vivem como nos dias dos juízes de Israel, como se não existisse um rei. Fazem o que querem, quando querem, como querem, e usam a palavra de Deus para os propósitos dos seus corações. A Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados não tem compromisso com o homem no sentido de permitir que ele seja o líder absoluto deste rebanho. O nosso compromisso é com o Rei Jesus e com a sua palavra. Na sua casa, você dança como quer. Lá na minha casa, eu como o que eu quero. Na igreja do Senhor, quem manda é Ele. Amém, Amém, irmãos? Amém. O que seria uma igreja segundo Jesus? Mateus capítulo 16, eu queria ler com você a partir do verso número 13. Nós vamos ler os dois parágrafos que finalizam o capítulo de número 16 do Evangelho segundo Mateus. O texto sagrado diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou, ou que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, encabeçando os outros discípulos, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não me foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E mais do que isso, era necessário que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por esta noite, por este domingo especial. Especial para a vida desta igreja, especial para a minha vida enquanto ministro do teu Evangelho, mas especial, muito mais, porque é o dia da adoração do teu nome.
Domingo após domingo nos reunimos aqui com o propósito de louvar o teu nome, de exaltar o teu nome e de ouvir o teu nome ser proclamado, glorificado e atender prontamente aos teus conselhos e exortações. Hoje, Senhor, nós nos voltamos para este texto que trata sobre a tua igreja. E nós te pedimos que, pela graça do Senhor, haja luz na nossa mente e fogo no nosso coração. Que entendamos este texto, que entendamos a tua vontade para esta igreja e que respondamos prontamente, com fervor e paixão no nosso coração. Ensina-nos o que o Senhor espera de nós e guia-nos ao que o Senhor deseja para esta igreja. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Os evangelhos, vez por outra, nos mostram Jesus em lugares solitários. Porque Jesus procurava lugares solitários, há pelo menos 3 respostas para esta pergunta. A primeira delas, e a mais importante de todas, talvez seja porque ele era um homem de oração. Ele desejava tempo a sós com o Pai. Ele procurava um lugar solitário para falar com o Pai, ouvir a voz do Pai. Mas ele também procurava lugares solitários a fim de descansar. Sua vida na terra foi intensa, seu ministério era dinâmico e itinerante. Ele não parava. Ele ia de aldeia em aldeia, cidade a cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. Sendo assim, ele cansava, os discípulos também cansavam. E vez por outra, Jesus se retirava com os discípulos em algum monte, a fim de descansar. Mas ele também procurava lugares solitários para ensinar os discípulos. É verdade, Jesus ensinava enquanto caminhava. Ele sempre ensinava. Mas algumas lições precisavam ser ministradas à parte. E por isso Jesus sacava os discípulos da multidão e os reunia em algum lugar reservado para ensiná-los e aplicar a verdade que ensinava aos seus corações. O texto que vamos estudar fala de um momento assim. Jesus se afasta das cidades e das multidões e vai a algum lugar reservado para ensinar os discípulos. Ensinar o quê? Qual é o tema de sua aula nesta manhã ou nesta passagem? Jesus aqui fala de sua identidade. Jesus aqui, pela primeira vez, revela diante dos olhos dos discípulos sua total identidade. Pela primeira vez aqui, Jesus fala de sua morte abertamente e prepara os discípulos para a cruz. Mas ele não fala apenas de si, ele fala principalmente da igreja. Ele fala de sua identidade, mas da identidade da igreja. Ele fala de sua missão, mas também da missão da igreja. Esses 2 parágrafos que lemos falam do que Jesus pensa acerca da sua igreja. Nós queremos ser uma igreja segundo Jesus. Amém, irmãos? Amém. E não segundo A, B, C, D, ou seja qual for a letra do alfabeto. Nós queremos ser uma igreja segundo Jesus. E por isso, precisamos perguntar a Ele: o que seria uma igreja segundo o nosso Salvador? Este texto nos oferece algumas respostas. Eu as coloquei no seu boletim, na segunda página. Se você quiser, desejar acompanhar, pode fazer. A primeira resposta para a nossa pergunta é: segundo Jesus, a igreja, a sua igreja, portanto, essa igreja também. A igreja nasce e persevera por Deus e com Deus. Segundo Jesus, a sua igreja nasce por obra divina e ela perdura também por obra divina. Jesus
discípulos num lugar reservado. E ele começa por uma pergunta: quem sou eu na boca da multidão? O que as pessoas da Palestina pensam a meu respeito? O que estão falando sobre Jesus? E eles respondem. Alguns dizem que tu és João Batista, ressurreto dos mortos. Outros dizem que tu és Elias, um profeta do Antigo Testamento. Alguns outros dizem que tu és Jeremias. E ainda outros que tu és um dos profetas do Alto. Fica claro que as pessoas se dividem quando o assunto é Jesus. Tem opiniões diversas. E no caso da Palestina, eles pensavam assim também, mas eram uniformes quanto a um aspecto. Jesus era parecido, semelhante com algum profeta do Antigo Testamento. Ele era alguém que andava pelas cidades como um profeta, revelando a vontade de Deus e exortando o povo ao arrependimento. Ele é um profeta. Tudo bem, Jesus diz, isso é o que eles pensam de mim. Mas e vocês que caminham comigo, que estão mais perto, que escutam mais, que conhecem mais, que aprendem mais, o que vocês pensam a meu respeito? Quem sou eu para vocês? E Pedro resume o Evangelho quando responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo aqui é muito importante. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele estava dizendo, tu és o ungido de Deus, o esperado das nações, o prometido do Antigo Testamento. A expressão ungido ou Cristo foi usada inúmeras vezes no Antigo Testamento para a autorização dos serviços religiosos em Israel. Um profeta que revelava Deus era ungido. Um sacerdote que servia o povo era ungido. Um rei que tomava a cadeia real no meio de Israel era ungido, autorizado por Deus para exercer tal função. E existiram muitos profetas, sacerdotes e reis. Mas há uma promessa que perpassa todo o Antigo Testamento sobre um ungido especial. O povo de Israel ouvia constantemente que um dia Deus enviaria um grande profeta que revelaria o seu ser mais do que qualquer outro profeta. Constantemente eles ouviam e aprendiam no templo e depois nas sinagogas que em determinado dia Deus enviaria um sacerdote que faria o melhor serviço do que todos os outros que vieram antes dele, que seria a ponte entre Deus e o homem. Eles ouviam nas profecias e nas palavras do Antigo Testamento que Deus enviaria um rei e que este rei colocaria todas as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus chega ao mundo, os judeus esperam pelo Cristo, pelo ungido, por aquele que revela a Deus, por aquele que liga o homem a Deus, por aquele que governa o reino de Deus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o enviado de Deus para salvar o pecador. Tu és o prometido do Antigo Testamento. Das promessas do Antigo Testamento, nós não precisamos esperar por outro Salvador. Tu és o Cristo de Deus. Mais do que isso, ele diz que este Cristo é Filho de Deus. Ele vem do alto, ele vem de Deus.
E ele não é apenas filho de qualquer Deus, ele é filho, diz Pedro, do Deus vivo. E esta colocação é muito importante, tendo em vista o contexto. Eles estão ao lado de Cesareia de Filipe, uma cidade pagã que já adorou a inúmeros deuses falsos. Baal, por exemplo, foi adorado neste lugar. Os gregos adoraram ao deus Pan neste lugar. E a esta altura, a cidade é cheia de imagens e estátuas que veneram e adoram o imperador de Roma. Mas todos estão parados. Não ouvem, não falam, não se mexem. Aqui diz Pedro: tu és filho do Deus vivo. Amém. O Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que salva. Tudo isso é muito importante. Mas a fala de Jesus é ainda mais importante dentro deste texto. Se o que Pedro fala é importante, o que vem a seguir é mais importante. Porque diz Jesus: feliz é você, Simão. Veja, Jesus não diz você será feliz. Você foi feliz. Você estará contente amanhã. Não. Você agora é feliz, bem-aventurado, abençoado, agraciado. Por quê? Porque acertou o número da Mega Sena. Porque conquistou todos os seus sonhos, desejos materiais. Não. Você é feliz, agraciado e abençoado, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Porque isto não veio de você, mas veio do meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a igreja nasce não por força do homem, não por inteligência humana, mas por obra de Deus. É Deus quem soberanamente abre os olhos do pecador. E quando ele enxerga Jesus Cristo em sua glória e esplendor e deseja a salvação, diz o Senhor, aí nasce uma igreja. Ela nasce por Deus, ela perdura por Deus, porque diz o Senhor. Isso aconteceu, Pedro, porque Deus revelou no seu coração. Isso é um mistério, nem todos sabem isso. E eu te digo, se você falou sobre mim, agora eu vou falar sobre você e sobre a igreja da qual você será líder. Eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Vamos por partes. De quem é a igreja? Você prestou atenção? A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é do presbitério, a igreja não é da presbiteriana, a igreja não é da denominação batista, nem dos assembleianos. A igreja é de Deus. Você percebeu quem vai edificar esta igreja? Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é você, não sou eu. É Deus. Eu edificarei a minha igreja, e o resultado, nem mesmo a morte poderá resistir à minha igreja. Antes, vamos resolver uma controvérsia. Este verso divide os cristãos protestantes e católicos. Os católicos se apoderam dele e dizem: está vendo? Pedro deve mesmo ser o primeiro Papa, porque é sobre ele que Jesus constrói a sua igreja. Os protestantes se esquivam
reclamam disso. E dizem, não, Jesus está dizendo que vai construir sua igreja sobre a afirmação de Pedro. Mas os dois grupos puxam para o seu lado, para não entrar em confusão. A leitura mais natural do texto, gente, é de que é sobre Pedro mesmo. Jesus está dizendo que és Pedro, e sobre esta pedra, se estivéssemos ali, as duas palavras seriam a mesma no aramaico: Pedro e pedra. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, mas sobre ele como pessoa, não. Semana passada nós aprendemos que a igreja se reunia para ouvir o quê? A palavra, mas lá tinha um termo específico: a doutrina dos apóstolos. O que Jesus está dizendo para Pedro é: tu serás apóstolo, autorizado, comissionado, enviado. A minha palavra estará na tua boca e na tua pena. E quando a igreja surgir em Jerusalém, como aprendemos semana passada, ela vai surgir com base na palavra de Deus. Eu vou edificar, e nem mesmo a morte vai me impedir de construir. Alguns usam esse texto para falar sobre a guerra espiritual contra o inferno, contra os demônios, porque usam Hades para inferno. Nesse texto, Hades significa habitação dos mortos, e não necessariamente inferno, lugar de ira de Deus sobre Satanás e os pecadores não perdoados. E o que Jesus tinha em mente com esta imagem não é necessariamente que o inferno ou a morte esteja entrando no reino de Deus, mas o contrário. Jesus está falando sobre a invencibilidade da igreja. Nem mesmo a morte vai impedir o sucesso da igreja, o triunfo da igreja, o triunfo da minha noiva, porque em alguns dias ele vai morrer e ele vai entrar na habitação dos mortos pela morte. Mas depois de 3 dias, o que é que acontece, gente? Ele ressuscita. Ele sai da morte. E o que ele traz consigo? Apocalipse capítulo de número 1. Eis que eu estive morto, mas estou vivo. E tenho na minha mão a chave do Hades e da morte. Qual é a ideia? Jesus entra na habitação dos mortos pela morte. E essa habitação está trancada pelo lado de dentro. Ele, com a sua morte, abre a porta da morte, de modo que ele sai, e com ele sai toda a sua igreja. Nenhum de nós ficará do lado do lado, porque ele venceu para a glória de Deus Pai. A igreja nasce com Deus e perdura, persiste e existe por Deus. 2 aplicações a partir de 2 perguntas. Somos igreja de Jesus? Você tem certeza disso? Você tem certeza que é parte da igreja de Jesus? Não falo necessariamente deste templo físico, nem da instituição Igreja Presbiteriana do Brasil. Pergunta da igreja invisível. No seu coração você tem certeza de que é parte da igreja de Cristo? Quer uma prova? Nós podemos, irmãos, e devemos ter segurança da nossa salvação. Amém? Amém. Não podemos viver como se ganhássemos e perdêssemos todos os dias. Isso é um martírio. Nós precisamos ter segurança, provas de que somos quem falamos, quem acreditamos ser. E aqui tem uma prova. Como é que eu sei que sou igreja de Jesus Cristo? A prova de que eu sou igreja de Jesus Cristo, segundo esse texto, é revelação. Deus Pai envia o seu Espírito, Ele abre os olhos do nosso coração e nós enxergamos o que Paulo diz aos Coríntios, a glória de Deus na face de Cristo. E quando isso acontece,
a nossa vida muda. O nosso amor muda de alvo. O nosso coração passa a desejar e amar a Cristo. Uma das provas de que somos igrejas é amor pelo Salvador. É paixão por Ele. É desejo por conhecê-lo, por amá-lo, por servir. Talvez você esteja aqui e agora você está pensando: não, eu não vivo esta realidade, eu sou indiferente, eu sou frio, eu entro e saio, não sinto nada, eu escuto a palavra de Deus desde criança e nada jamais aconteceu no meu coração, eu continuo a mesma pessoa, caminhando para os mesmos alvos e objetivos, e Cristo não é precioso para o meu coração. Eu diria: não se desespere. Siga os passos dos discípulos. Se aproxime de Cristo. Caminhe com Cristo na palavra. Escute sobre Cristo. E ore a Deus. No momento oportuno, Deus vai abrir os olhos do seu coração. E quando isso acontecer, Cristo se tornará a pérola mais preciosa da sua vida. Porque se Ele não é ainda, desconfie da sua salvação. Se Jesus não é tudo para você, se você não tem uma relação de amor e paixão com Cristo, se não abre o seu coração quando a palavra de Deus é pregada, quando a igreja se reúne para adorar, se você entra e sai sem sentir alguma coisa, sem sentir paixão por Ele, desconfie de si mesmo. Mas peça a Deus: abre os olhos do meu coração, Senhor. Eu quero contemplar a glória de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Outra aplicação: quem vai construir a IBBE? Quem vai edificar a nossa igreja? Essa igreja, para quem não sabe, tem quase 19 anos. E ela já viveu altos e baixos, momentos gloriosos e momentos tristes. E por vezes, um sentimento de fracasso, derrota, se abateu sobre o povo de Deus. Mas olhem para o que estamos vivendo hoje. Por que, irmãos? Não é porque eu sou capaz, não é porque a banda é capaz, não é porque o conselho é capaz, não é porque o seu dinheiro é capaz. É porque a igreja é de Jesus. E Ele vai edificar a sua igreja. Chegaram ao pastor John MacArthur, pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, e perguntaram ao pastor MacArthur: o senhor sempre pensou em edificar uma grande igreja? E para a surpresa de quem eu entrevistava, ele disse: não, eu nunca pensei nisso. Como assim o senhor nunca pensou nisso? Ele respondeu: Jesus disse que edificaria a sua igreja. Eu não quero competir com Ele. A igreja do Senhor, irmãos. Tivemos problemas, dificuldades, altos e baixos, mas Ele está conosco. Somos tão preciosos aos olhos do Senhor, que em Zacarias, no Antigo Testamento, Ele nos chama de a menina dos seus olhos. E Ele diz ao povo de Judá, que é a igreja do Antigo Testamento: vocês são fracos, pequenos e poucos, mas fiquem tranquilos, vocês são preciosos aos meus olhos. Mexer com vocês é mexer. Foi o que Ele disse a Saulo, Tarso, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: por que você está perseguindo a igreja de Jerusalém, por que você está perseguindo a igreja de Damasco. Não, Jesus disse para ele: Paulo, por que você me persegue? Os tempos são difíceis, irmãos, e talvez fiquem ainda mais difíceis para o Evangelho do Brasil.
igreja do Senhor. E Ele vai edificar a sua noiva. Amém? Amém? Uma segunda verdade sobre a igreja. Segundo Jesus, a igreja existe para cumprir uma missão específica, definida, apresentada. Não há centenas de missões, há apenas uma missão. Depois de falar sobre a origem da igreja e a vencibilidade ou invencibilidade da igreja, Jesus fala para Pedro sobre sua missão. Pedro, a igreja será irresistível. A igreja não morrerá. E você, Pedro, ou a você, eu darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, precisamos estudar a Bíblia e entender a Bíblia dentro do seu contexto. Posso ouvir um amém? Amém. Esse texto é abusado por pessoas. Mateus 18, da mesma forma. Em Mateus 18 há uma porção semelhante. Jesus fala da mesma coisa. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês pedirem em meu nome lhe será dado. Mateus 18, o contexto é a disciplina e restauração. Jesus está falando que nós devemos orar pela restauração do povo de Deus e que se assim o fizermos, Ele nos responderá. Aqui Ele está falando sobre missões e não sobre carro, casa ou piscina. Você pode dar as mãos com o irmão e começar a orar e pedir um carro, ou ordenar um carro, esperar um carro. Se ele quiser, ele dá. Mas isso não é o que o texto está dizendo. Esse texto trata de missões. Pedro, sobre a doutrina dos apóstolos, eu vou construir a minha igreja. E a você e a igreja, eu dou a chave do reino dos céus. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro acabou de receber a revelação de quem Jesus é. E isso veio dos céus. Sua missão é apresentar a revelação ao mundo. Pregar o Evangelho. Quando ele prega o Evangelho toca o coração do pecador. E os céus se abrem para o pecador. A missão da igreja, segundo Jesus a Pedro, é abrir os céus com a pregação do Evangelho. A igreja é enviada a pregar o Evangelho. E à medida que este Evangelho toca e convence o homem do seu estado de necessidade, os céus se abrem. Não apenas para nós, mas para povos, línguas, tribos e nações que precisam de um Salvador. Ótimo. Pedro entende, mas parcialmente. Porque se ele sabe qual é a sua missão, deveria começar imediatamente. Eu tenho que pregar Jesus, vou pregar. Jesus diz: não, Pedro, não, agora não. Ele ordena aos seus discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Como assim? Minha missão é contar aos outros que ele é o Cristo. Mas ele diz: não, agora não. Por quê? Porque Pedro não entende plenamente. Pedro ainda não entende o Evangelho por inteiro. Quer uma prova? Os próximos versos. Jesus começa a dizer a Pedro e aos discípulos: eis que eu preciso ir a Jerusalém. Lá eu vou sofrer nas mãos dos líderes religiosos. Vão me bater, vão me prender, vão me crucificar. Eu vou morrer e depois eu vou ressuscitar. Ninguém ouve a última expressão sobre ressurreição. Mas quando Jesus fala que vai a Jerusalém para sofrer e morrer, Pedro fica furioso. Eu recebi a revelação de que ele é o Cristo. Eu sei que devo pregar sobre o Cristo, apresentar Cristo às pessoas. Mas o Cristo diz: não fala. Ainda não. Por quê? Porque você não entende tudo. Pedro se opõe a Cristo. Pedro coloca do lado, puxa como se fosse o seu mestre. E o repreende e diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Isso brota de um coração apaixonado. Jesus se tornou a pessoa mais importante da vida de Pedro nos últimos anos. E Pedro fez planos com Jesus. Pedro construiu expectativas, sonhos com Jesus. Ele acabou de ver Jesus sem cortinas. Ele é o Cristo de Deus. E de repente esse Cristo diz: eu vou morrer. Não pode. Não pode ser. Eu pensei que eu me assentaria contigo num trono para reger as nações. Eu pensei que o Senhor destronaria César com um grande exército e me colocaria no poder. Eu pensei que teria vida fácil ao teu lado, porque ele é um judeu, e os judeus esperavam um Messias assim, não um Messias pendurado numa cruz. E aí Jesus diz algumas das palavras mais duras para Pedro e possivelmente para a gente. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim. Eu estou aliviando, porque tem um sinal de exclamação aqui. Para trás de mim, Satanás. Meu Deus, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Será que Jesus está dizendo que Pedro está possesso? Claro que não. O cristão não ficará possesso. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o cristão oscila, que o cristão não entende plenamente, que o cristão não é sempre santo, que o cristão nem sempre tem o seu coração alinhado ao de Deus. Ele está dizendo que os melhores cristãos podem errar, pecar contra Deus. Por isso, Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria construída, sua doutrina e suas pregações, virou agora Pedro a pedra de tropeço. Ele deixa de ser o cara e passa a ser o vilão, pelo menos momentaneamente. Ele deixa de ser a pessoa que viu a Cristo como Senhor e Salvador e passa a ser alguém que se opõe a Cristo. Por quê? Porque agora, nesse instante, ele não pensa segundo Deus, ele pensa segundo os homens. E toda vez que a vontade do homem cobre com a de Deus e o homem escolhe por sua vontade, ele se torna parecido com Satanás, que se opõe a Deus constantemente. O que foi que aconteceu? Todo mundo está indo embora? Vai voltar, né, meu irmão? Tá certo. Eu vou falar que você vai virar anjo daqui a pouco. O que foi que aconteceu, irmãos? Pedro recebeu a missão, recebeu a visão, mas não por completo. As coisas ficaram confusas no seu coração. Ele espera Jesus se adaptar ao seu coração. Ele quer que a missão de Jesus seja feita segundo a sua vontade. Não, Jesus, desse jeito não. Eu fiz outros planos. Eu pensei que seria assim. Eu queria que fosse assado. Não desse jeito. Jesus diz: para trás de mim, Pedro. Não é você quem joga as cartas na mesa. Não é você quem lidera a minha missão. Se você quiser andar comigo, você tem que vir atrás e seguir a minha vontade. Somos muito parecidos com Pedro, não somos? Ora estamos aqui, ora estamos aqui. Ora somos os mais crentes deste mundo,
E ora somos os piores crentes deste mundo. Ora estamos fervorosos, lendo as Escrituras, conhecendo a Deus e desejando missões. Mas algumas horas depois já não desejamos as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele não desiste de Pedro e não desiste de você. Nem desiste de mim. Pedro ainda viverá, como sabemos, os seus altos e baixos. Você também. Mas louve a Deus, porque a sua salvação e a sua permanência na igreja dependem dele e não de você. Somos muito parecidos com Pedro. E por isso muitas vezes bloqueamos a missão. Atrapalhamos a missão da igreja. Queremos que a igreja exista como sonhamos. Queremos que ela tenha a nossa cor, o nosso jeito, que ela faça aqui ou ali como queremos. É assim muitas vezes que pensamos. Só que a igreja, irmãos, não atende a sua agenda. Nem mesmo a minha agenda. Ela atende a agenda de Deus. Amém. A grande pergunta é: por que queremos ser parte da igreja? Por que estamos aqui hoje? Por que queremos seguir a Cristo? Sabe qual é o problema de Pedro? Pedro tem interesses pessoais em jogo. Pedro pensou que se daria bem. Em algum momento da vida ele pensou: agora é a minha oportunidade. Até mesmo Pedro, em algum momento, foi enfeitiçado com as facilidades e promessas desta vida. Eu sonhei com uma casa na praia, Jesus, e o Senhor está me dizendo que vai morrer em Jerusalém. Não! Milhares de igrejas estão lotadas hoje de pessoas iguais a Pedro nesse instante, que sobem dizendo que vão adorar a Deus, mas que na verdade estão adorando a si mesmo. Sobem dizendo que vão louvar o Senhor, mas fazem isso com interesses particulares e pessoais. O que elas querem na verdade é se dar bem na vida. E uma verdade que esse texto deixa claro, irmãos, e a gente precisa ouvir isso dezenas de vezes: não se pode usar Jesus. Diga para o seu coração: Jesus não é domesticável. Ele não pode ser manipulado. Ele não pode ser comprado. Sabe por quê? Porque Ele é o Cristo. E isso significa dizer que Ele é Rei. Não se negocia com o Rei. Como diz Timothy Keller, falando sobre o texto, diante de um Rei nós apenas colocamos a nossa espada e dizemos: as tuas ordens, Senhor. A grande diferença de Cristo e todos os outros é que Ele não é apenas um Rei que se assenta num trono. Ele é um Rei que morreu por nós na cruz do Calvário. Se fosse apenas um Rei sentado no trono, você teria que obedecê-lo por obrigação. Mas porque Ele é um Rei que morreu numa cruz por você e por amor, você o obedece também por amor. Mas é preciso obedecer. É preciso seguir. É preciso conhecer a sua missão e a missão da igreja. Qual é a missão da igreja, irmãos? Há muitas igrejas deficientes, e oxalá que a nossa não seja mais uma delas. Há muitas igrejas que pensam no espectro bíblico sobre missão alguma coisa, alguma ênfase, e fazem desta ênfase a sua razão de existência, e isso está errado. Qual é a missão da igreja? Leia, por exemplo, todas as últimas palavras de Jesus espalhadas pelos evangelhos e o livro de Atos. Ele não disse: renovem as cidades.
que a igreja é deficiente muitas vezes. E aí eu queria indicar um livro para vocês. Se você tem dúvidas sobre a missão da igreja, eis um bom livro. Qual a missão da igreja? Saiu recentemente. Donald Carson, um dos maiores teólogos da atualidade, tem esse livro como o melhor livro sobre missões dos últimos dias. E eu quero ler um trecho desse livro, do capítulo 1, que são preocupações dos autores ao perceber essas deficiências das igrejas. Certo? Posso fazer? Preocupa-nos o fato de que bons comportamentos são às vezes recomendados, mas em categorias erradas. Por exemplo, muitas boas obras são promovidas sob o nome de justiça social. Quando pensamos que, biblicamente, amar o seu próximo é uma categoria melhor. Ou pessoas falam sobre transformar o mundo. Quando pensamos que a presença fiel da igreja é a melhor maneira de descrever o que tentamos fazer e podemos fazer realmente no mundo. Ou, às vezes, cristãos bem intencionados falam sobre edificar o reino, edificar para o reino, quando de fato os verbos associados com o reino são quase sempre passivos: entrar, receber, herdar. Seria melhor falarmos em viver como cidadãos do reino, em vez de dizermos que as pessoas edifiquem o reino. Preocupa-nos o fato de que em nosso recém-descoberto zelo missional, especialmente nas cidades, colocamos sobre os cristãos árduos temos de, quando deveríamos convidá-los aos podemos. Temos de fazer alguma coisa a respeito do tráfico humano. Temos de fazer alguma coisa a respeito da AIDS. Temos de fazer algo a respeito da falta de boa educação pública. Quando dizemos temos de, pretendemos dizer que se a igreja não percebe esses problemas, estamos sendo desobedientes. Achamos que seria melhor, à luz das Escrituras, convidar os cristãos como indivíduos, em harmonia com seus dons e talentos e vocação, a tentar solucionar esses problemas, em vez de acusar a igreja por não se importar. Preocupa-nos o fato de que em toda a nossa paixão por renovar a cidade ou enfrentar problemas sociais, isso é muito importante, corremos o risco de marginalizar a única coisa que torna cristã a missão cristã. Ou seja, fazer discípulos de Jesus Cristo. A única coisa que torna a missão cristã é fazer discípulos de Jesus Cristo. Como este livro diz os autores, nós não queremos que os cristãos sejam indiferentes para com o sofrimento ao seu redor e no mundo. Não queremos que os cristãos pensem que a evangelização é a única coisa na vida que realmente tem valor. Não queremos que os cristãos que arriscam sua vida e se sacrificam pelos pobres e desamparados pensem que sua obra é de alguma maneira suspeita ou é digna de louvor somente se ela resulta em conversões. Veja que é balanceado. Não queremos que os cristãos se retraiam em ajuntamentos santos ou fiquem alegremente despreocupados em trabalhar duro e causar impacto em qualquer campo ou carreira para a qual o Senhor nos chama. E não queremos que os cristãos parem de sonhar com maneiras criativas e corajosas de amar seu próximo e impactar suas cidades. O que queremos? Queremos assegurar-nos de que o Evangelho, as boas novas da morte de Cristo pelo pecado e sua subsequente ressurreição, é de primeira importância em nossas igrejas. Queremos cristãos livres da falsa culpa, de pensar que a igreja é responsável pela maioria dos problemas do mundo, ou responsável por solucionar esses problemas. Queremos que a nítida e única tarefa da igreja, fazer discípulos de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, seja colada à frente e no centro, e não fique perdida num turbilhão de interesses censuráveis. Queremos que os cristãos entendam a narrativa bíblica e pensem mais criticamente sobre textos específicos desta narrativa. Queremos, e com isso eu concluo, queremos que as igrejas se lembrem
de que há algo pior do que a morte e algo melhor do que a prosperidade humana. Se esperamos por cidades renovadas e corpos sarados nesta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. 1 Coríntios capítulo 15. É um mandamento bíblico cuidar do pobre, e não apenas dele, do órfão, da viúva e do estrangeiro. É um mandamento bíblico fazer cultura, transformar cultura, exercer o impacto social na nossa cidade. Mas entendamos isso. Só o Evangelho salva para a vida eterna. Faça a diferença, meu irmão, onde quer que você esteja. Seja um patrão para a glória de Deus, honesto, digno, fiel. Seja um professor para a glória de Deus, honesto, digno e fiel. Mas não pense que só isso vai resolver o problema do pecador. Não podemos encher o bucho das pessoas de pão e condená-las à eternidade sem Deus. Que façamos isso para ilustrar o Evangelho, para a aproximação do perdido. Que façamos isso com interesse santo. Que interesse? Anunciar a todos os homens que só Jesus Cristo salva para a glória de Deus Pai. Esta é a nossa missão. E por fim, e nós já vamos terminar. Segundo Jesus, a igreja é feita de discípulos e não de clientes. Vou resumir esta visão. Jesus disse para Pedro: vou morrer em Jerusalém. Pedro diz: opa, o Senhor não pode fazer isso. Jesus diz: eu posso. Eu vou salvar o mundo assim, como um rei crucificado. E tem uma notícia para você, Pedro. Você vem comigo. Você quer me acompanhar, Pedro? Você quer mesmo ser meu discípulo? Discípulo implica compromisso com o mestre e com o seu ensinamento. Quer, Pedro, me acompanhar? Tudo bem. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é o que chamamos de os termos do discipulado cristão. Um verdadeiro discípulo abre mão dos seus interesses egoístas, abre mão da sua vontade individualista de viver para si, para si e para si. E ao abrir mão desta vontade egoísta, ele solta isso para agarrar outra coisa. Que coisa? Tome a sua cruz, a vontade de Deus. Abre mão do seu interesse e abraça o interesse de Deus. O interesse de Deus é a missão. Jesus vai para a cruz, mas ele chama cristãos para a cruz. A salvação do cristão está nele crucificado na cruz, mas o ministério do cristão começa pela cruz. O modelo é a cruz. Abraçamos a sua vontade, a sua missão e vamos atrás dele. Nós seguimos os seus passos. Então, discipular, ser discípulo de Jesus significa isso, irmãos. Abrir mão do nosso egoísmo, da nossa vontade, do que queremos, para abraçar o que Ele quer, a sua vontade e a sua missão. E isso atrás dele. Parece muito difícil e talvez para alguns pesado demais. Mas o que vem a seguir são as bênçãos do discipulado. Jesus faz 4 promessas aos seus discípulos. A primeira delas: se você perder a vida, a sua vida, para viver a minha vida, fique tranquilo. Você terá achado a verdadeira vida na terra e você herdará a vida eterna dos céus. Segunda promessa: se você abrir mão dos
Criador. E se você fizer isso, abrir mão da sua vida, dos seus interesses egoístas para seguir o Mestre e a sua missão, Jesus promete: vocês podem até sofrer, mas um dia eu voltarei na glória do meu Pai. E quando chegar, eu vou recompensar a cada um. Sabe com o quê? Com o reino inabalável do Senhor. Mas não é apenas futuro, pois Jesus diz aos discípulos: eu garanto a vocês, alguns de vocês aqui não morrerão sem antes ver o reino de Deus. Talvez ele estivesse falando sobre a transfiguração, quem sabe sobre o derramar do Espírito Santo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era: a glória do discipulado não é apenas futuro, é presente. Este reino que vocês herdarão para sempre não vai começar, ele já começou. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não queremos uma igreja de clientes, irmãos. Não temos interesse em fazer de Jesus um comércio. Não queremos pessoas aqui sacando, comprando, usando Jesus. Queremos pessoas aqui comprometidas com